Sexta-feira, 1º de agosto, Bitcoin 114.420 dólares, Bitcoin tendo uma das maiores quedas dos últimos dias. Isso aqui é oportunidade ou a gente vai continuar caindo aqui e perder essas mínimas? Bom, galera, o Bitcoin está tendo essa queda muito forte, primordialmente por causa da Nasdaq e da S&P, tá? A Nasdaq, nesse exato momento, está corrigindo como a gente nunca viu em muito tempo, tá? Se a gente for pegar aqui das máximas, a Nasdaq está corrigindo basicamente 4,4% em um dia, tá? Isso aqui é muito forte, tanto é que se a gente colocar a nossa nuvem vermelha aqui do RSI Levels, a gente vê que a Nasdaq está tocando o sobrevenda de 4 horas. Mac, quanto tempo que isso aqui não acontece? Cara, se a gente for olhar aqui, a última vez que a Nasdaq tocou no sobrevenda de 4 horas, a gente teve um movimento de alta muito forte. E se olhar mais atrás aqui também, a penúltima vez também gerou esse movimento, e aqui atrás também gerou esse movimento. Então a gente pode ver que a gente está... A última vez que a gente tocou nessa nuvem vermelha foi basicamente de 23 de maio, depois em 21 de abril e depois dia 6 de abril. Então, tem meses e meses que a gente não entrava nessa região. Então, obviamente, essa região no mercado internacional é uma região de oportunidade e, consequentemente, com essa grande queda, ela acabou levando o Bitcoin também. Como eu comentei com vocês no último vídeo, o Bitcoin está extremamente correlacionado com a Nasdaq e o mercado internacional. Não só a Nasdaq, mas o S&P também. Se a gente for ver, o S&P está passando até mesmo do sobrevenda extremo aqui no 4 horas, e a última vez que a gente também tocou nessa nuvem vermelha, a gente teve oportunidade, então o que isso dita pra mim? Provavelmente mais uma região de oportunidade. Quem entrar aqui, provavelmente nos próximos dias vai ver um repique e vai ver valorização e ganhos. Cara, o que isso quer dizer pra gente no Bitcoin? Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque o Bitcoin nesse exato momento, ele está mais forte que a Nasdaq e o S&P. Se a gente for ver, enquanto a Nasdaq aqui continua perdendo os fundos, olha, ela tá caindo muito mais forte, o Bitcoin, ele está segurando muito bem. Então tá um pouco diferente, a gente não está perdendo o último fundo que a gente formou aqui do candle de 4 horas. A gente está apenas iniciando o toque do sobrevenda de 4 horas, que também o Bitcoin sempre que toca nessa nuvem vermelha do sobrevenda de 4 horas tem dado oportunidade no passado. Olha, a gente sempre vê essas movimentações de alta depois que a gente faz esse toque. Então aqui pra mim, cara, é uma região de oportunidade. Eu venho comentando com vocês nos últimos vídeos que eu estava aguardando o Bitcoin chegar nessa região, igual a gente vê historicamente, e por isso que eu não havia entrado no Bitcoin aqui, eu tinha entrado em outras trades. Agora a gente está vendo novamente a mesma oportunidade que a gente teve aqui e, para mim, isso aqui é entrada clara em Bitcoin. Tanto é que eu mesmo adicionei posições de Bitcoin aqui hoje e também adicionei posições em Ethereum, porque finalmente o Ethereum está dando oportunidades novamente. A gente chegou na região que eu queria, aqui não era a região que eu gostaria de ter entrado, é onde? Bem, na região da nuvem vermelha do sobrevenda em 4 horas. Novamente, a última vez que a gente tocou no sobrevenda em 4 horas na Ethereum, eu não consigo nem lembrar, foi aqui no dia 22 de junho, tá? Então tem mais de um mês que a gente tocou na nuvem vermelha e olha a movimentação de alta que a gente teve depois que a gente entrou nessa região. Agora é a primeira vez que a gente está tocando essa nuvem vermelha. E também Ethereum para mim aqui é a zona de entrada. A gente finalmente chegou na minha zona de interesse, tanto é que eu enviei no Telegram uma operação de long Ethereum. Também avisei ontem que eu estava abrindo posições em Ethereum e abrindo posições em Bitcoin, que finalmente chegou na minha zona de interesse. Então, pessoal do grupo VIP, lembrando, é 100% gratuito, tá? Se você quiser fazer parte e acompanhar para mim todas as minhas trades, minhas estratégias, minhas análises ao vivo, é só entrar, o link tá na descrição desse vídeo. Bom, Ethereum dando oportunidade clara de entrada aqui no primeiro toque sobrevivendo em 4 horas. Além disso, uma zona grande de confluência aqui, o nosso grande bloco comprador, que gerou uma movimentação de alta, já tivemos toque nessa região e virou suporte. Aqui é um suporte importante para Ethereum, bem improvável a gente vir perder isso aqui direto, principalmente considerando que o Bitcoin e as criptomoedas em geral estão demonstrando mais força que o mercado internacional, tá? Esse para mim é o grande ponto positivo. Se a gente vê a Nasdaq e a S&P caindo muito e o Bitcoin conseguindo se segurar nessa região importante, é bem provável que quando a Nasdaq e a S&P deram um repique aqui, e provavelmente eles vão dar esse repique, tá? A gente tá vendo aqui um sobrevenda no 4 horas extremo, como a gente nunca viu antes. Inclusive deixa eu colocar no diário pra ver como é que tá. A gente deve estar bem longe, porque o SP tá esticado. Então a gente iniciou um movimento de correção, e o que eu venho falando pra vocês, galera? Olha como que esses movimentos de queda são normais, tá? Vou pegar aqui o S&P para vocês verem. A gente teve um movimento de queda aqui, a gente teve um movimento de queda aqui, a gente teve um movimento de queda aqui, e a gente tá vendo um movimento de queda aqui agora. Cara, isso aqui é totalmente normal, tá?
É totalmente normal, não é nada diferente do que a gente viu no passado. Isso quer dizer que agora a gente vai vir corrigir e vai perder e a tendência de alta acabou? Não, muito pelo contrário. Olha, o histórico do S&P sempre tem essas quedinhas e essas quedinhas vêm se mostrando sempre como oportunidade, tá? Então, aqui no 4 horas, pra mim, não tem nada a dizer do mercado internacional. O fato do Bitcoin estar mais forte é bem mais bonito e bem melhor. Temos grandes probabilidades, inclusive, da gente formar um forte fundo aqui e continuar a nossa movimentação de alta. Por isso que eu estou adicionando posições na base do nosso padrão de continuação da alta e não no topo, beleza? Galera, além disso, eu venho sempre falando com vocês, a gente está em padrão de continuação da alta, a melhor zona e oportunidade para aproveitar entradas é essa região. Não tem nenhum outro lugar melhor que este aqui para adicionar posições nesse dado momento. Então, por isso que eu avisei no nosso grupo que a gente está fazendo entrada, beleza? Bom, acho que é isso só que eu tenho pra dizer. Ethereum também apresentando oportunidades. Se a gente for olhar outras criptomoedas, como a Solana, cara, a gente finalmente está chegando na região de Fibonacci, eu comentei com vocês. Então, por isso eu falei, galera, aqui é onde eu estou olhando para vender Solana. A gente estava em uma resistência importante, né? A gente, historicamente, estava bem esticado, estava numa região importante. Realizamos lucro aqui. Agora, eu estava comentando com vocês nos últimos vídeos. Mac, vocês me perguntavam, Mac, onde que eu devo investir em Solana? Onde eu devo investir em altcoins? Galera, traça o Fibonacci, igual a gente traçou aqui até o topo. Espera um movimento de retração e entra no meio desse movimento de retração. Então pode ser aqui no 0,50 ou no 0,618. Eu, particularmente, não vou entrar em Solana agora. Estou entrando em Bitcoin e Ethereum porque são altcoins mais fortes. Mas aqui é a zona de entrada. A gente tem zonas de investimento ou posições de swing trade, como vocês queiram dizer, tá? Mas eu não estou fazendo essa trade. Eu gostaria de ver a Solana um pouquinho até mais baixa, se fosse o caso, para adicionar posições. Mas enfim, a maioria das criptomoedas tá apresentando esse padrão de correção. Já está chegando em níveis maiores de Fibonacci. Se a gente for traçar aqui também, se a gente for pegar Pendle, por exemplo, já está na região de entrada de Fibonacci. Se a gente for pegar a Jup também, já está apresentando oportunidades. Então, enfim, a gente está vendo um mercado um pouco menos esticado. E isso é positivo, porque a gente está vendo a nossa dominância do Bitcoin, enfim, dando um repique. Se eu colocar aqui no 4 horas, dá para ver um pouco mais perto. A gente tem, enfim, a dominância do Bitcoin subindo um pouco, que quase chegou na sobrevenda de 4 horas aqui também. A gente estava extremamente esticado aqui. Eu comentei com vocês que uma probabilidade era a gente ver um movimento corretivo, trazendo essa dominância um pouco mais para cima. E isso faria com o que o Bitcoin ficasse mais forte que as altcoins. É exatamente isso que a gente está vendo. O Bitcoin ele está ficando um pouco mais forte que as altcoins. Olha, enquanto o mercado de altos está caindo ali 4, 5%, a gente está vendo aqui o Bitcoin praticamente caindo um pouco menos de 1%, né? Então, isso mostra a racionalidade do mercado e é extremamente positivo para a gente formar um fundo aqui no Bitcoin e voltar a subir e uma hora ou outra romper esse padrão aqui para cima, beleza? Bom, fazendo uma análise de sentimento rápido aqui com vocês, o Fear and Greed chegou a cair agora, a gente está em 66, a gente estava em 70, 76 nos últimos dias, então isso aqui é bom também. Então, a primeira quedinha que a gente vê no Bitcoin, a gente já vê um mercado freando um pouco, tirando o pé do acelerador, muito bom. Além disso, análise de sentimento, cara, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, não tenho o que dizer. O CVD continua caindo, porque a maioria do mercado tá vendendo de novo, tá? A gente acabou de começar esse candle do diário e olha o volume de venda que a gente já tem aqui. Novamente, o Bitcoin continua na mesma, agora tá até um pouquinho abaixo, né? Que a gente tá com o preço um pouco mais baixo, mas a gente tá basicamente na mesma região aqui, bem próximo das máximas, e olha como que dia após dia o mercado só vende. Tá? Não importa o dia que a gente tá aqui, a gente teve 2 dias verdes e o resto tudo foi dia com mais gente vendendo. Ou seja, novamente, as sardinhas vendendo no topo. Não só isso, a gente teve um dia muito bom aqui agora em questão de liquidação. Tá? A primeira vez que a gente tá vendo bastante liquidação de longs, mais ou menos igual a gente teve aqui no dia 25 de julho, mais ou menos uma semana atrás, que coincidentemente foi o nosso fundo que gerou uma movimentação de alta muito grande e coincidentemente ou não, também está bem próximo deste volume aqui, que foi quando a gente também gerou um outro fundo que gerou uma movimentação de alta. Então, a gente está vendo bastante liquidação de long, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver pessoas que estão compradas, perdendo suas posições, porque isso traz mais energia, mais gás, mais liquidez para o mercado continuar subindo. Então, muito bonito isso aqui, pra mim, a análise de sentimento é perfeita. A gente tá vendo, sim, um aumento do long short ratio, mas, cara, sinceramente, normal. A gente tá vendo uma queda do Bitcoin, o pessoal vai querer entrar em posições de long. Nada que me assusta aqui, principalmente considerando que o nosso open interest tá dando uma quedinha. Se eu colocar aqui no 4 horas, vai ficar um pouco mais nítido. A gente tá vendo uma quedinha do open interest. Então, queda do open interest com aumento do long short ratio não me preocupa muito. Mac, o que te preocuparia, cara, se a gente tivesse tendo um aumento do open interest, tivesse não saindo daqui e vindo para baixo, mas tivesse continuado subindo aqui, aí sim, eu estaria preocupado com essa movimentação. Mas, sinceramente, cara, tá bem bonito. Novamente, a análise de sentimento
colaborando com a nossa análise técnica. Olha, a gente já tá dando um repique muito bonito, zona de entrada perfeita ali em Bitcoin, Ethereum aqui, quem pegou, igual eu enviei aqui no nosso grupo VIP ao vivo, eu acabei de enviar essa trade, inclusive, antes da gente começar a gravar esse vídeo. Olha, quem pegou aqui a entradinha abaixo de 3.600, provavelmente vai conseguir surfar um repique muito bom aqui da Ethereum nos próximos dias, beleza? Bom, galera, na minha visão, é basicamente isso no vídeo de hoje. Não tem nada com o que se preocupar aqui. A gente fica esperando semanas e semanas por esse tipo de oportunidade. Quando esse tipo de oportunidade aparece, é a hora de aproveitar, tá? A gente tá bem na parte de baixo do nosso padrão de continuação da alta. Se você voltar e ver meu último vídeo, eu falei exatamente que eu buscava abrir posições nessa região. Agora que a gente tá nessa região, é hora de aproveitar e tentar surfar esse rompimento, desse movimento que pode fazer com que a gente busque máximas históricas. S&P Nasdaq extremamente esticado também. Grande oportunidade de entrar no mercado internacional. Provavelmente nos próximos dias, a maior probabilidade é a gente ver a continuação dessa movimentação da alta. Não tem nada para dizer que esse aqui é o topo da Nasdaq, nada para dizer que esse aqui é o topo da S&P. Correções são normais, a gente deve aproveitar essas correções e entrar nelas. Igualzinho aqui no Bitcoin, não tem nada que nos diga que esse aqui é o topo do Bitcoin. Muito pelo contrário, para mim é um padrão de continuação da alta. A gente não tem volume, não tem nada que diz que esse aqui é o topo. Muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin retornando às suas máximas nos próximos dias. Se também não retornar, qualquer movimentação que traga a gente novamente para 118, 120 mil dólares já é bastante lucro, considerando que a gente está entrando aqui na casa dos 114, tá? Isso aqui já vai trazer mais ou menos 5% de movimentação de alta, o que para mim é extremamente positivo numa trade, principalmente o lucro que a gente vai conseguir ter na Ethereum aí, tendo um repique muito forte, beleza? Pessoal, né, nessa análise aqui é só, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, até o próximo vídeo.